A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Isso é apenas uma apresentação do que nós vamos estudar nos próximos cultos, tá bom? Nós vamos começar hoje o estudo do livro de Efésios. É um livro poderosíssimo, uma epístola paulina. Eu quero agradecer você que está pelo YouTube, pelas redes sociais, por onde quer que essa mensagem chegar. Seja bem-vindo à Igreja Aliança em Graça, um ministério que tem por propósito anunciar as boas novas do Evangelho, a graça de Deus, o Evangelho que liberta, o Evangelho que nos faz viver de forma leve e com a consciência em Cristo. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí e venha participar, venha se interagir conosco. Eu desafio você a ouvir esta mensagem até o final. Vale a pena, você e toda a sua família, com certeza será por Deus edificados no nome do Senhor Jesus. Então, o estudo do livro de Efésios. Hoje vamos ver apenas a introdução, preâmbulo sobre como que era essa cidade nos dias de Paulo, quais são os assuntos que vamos estudar aqui dentro desse livro, né? Em Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 6, fala assim, ó: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo era um pregador, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores lá da Grécia, né, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: não, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Paulo perguntou. E eles disseram: no batismo de João. O batismo de João era o batismo com o quê? Com água. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento. Foi antes de Cristo. Paulo diz: isso aí é antes de Cristo, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. De que forma? Ele impôs as mãos, Paulo impôs-lhe as mãos, e veio sobre eles o Espírito Santo, que falavam línguas e profetizavam. Que essa palavra abençoe cada coração dos que aqui estão presentes, dos que vão ouvir pela internet. Oremos. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós aquietamos-nos para ouvir a Tua voz. Fala-nos nesta manhã de domingo, edifica a nossa vida, fala no mais profundo do nosso íntimo e prepara-nos para esse estudo profundo que teremos nos próximos cultos com a Tua permissão. Que a nossa mente se abra, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Em nome do Senhor Jesus, eu me coloco como Teu instrumento apenas, que eu desapareça e que Tu seja visto e ouvido através da minha voz, de todas as palavras que saírem dos meus lábios, que sejam palavras ungidas vinda de Ti, para que o Teu povo seja edificados, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor, amém, mais que vencedores, amém, eleitos de Deus, amém? Bom, então vamos estudar sobre o livro de Efésios. Por que Efésios? Porque vem da cidade grega que chamava Éfeso. Então, como era a cidade de Éfeso nos dias de Paulo? Eu peguei aqui algumas fontes, né, de informações para nós poder entender. Éfeso era uma cidade muito rica na época de Paulo, do apóstolo Paulo, e era a maior cidade por
O templo de Ártemis, uma deusa grega, localizada em Éfeso, conhecida hoje como uma das 7 maravilhas do mundo. Está lá até hoje as ruínas desse templo. Já era na época uma grande fonte de renda. Então havia lá um sistema mercantil religioso, um templo instalado dentro da cidade. A cidade era muito idólatra e havia todo um sistema mercantil em cima dessa religiosidade. A cidade de Éfeso se tornou o centro da fé cristã. Embora o apóstolo Paulo tenha escrito sua carta aos Efésios como uma circular, a igreja de Éfeso era parte importante do seu ministério. Os irmãos vão entender isso durante o nosso estudo. O apóstolo João também escreveu a essa igreja durante os primeiros 5 séculos de nossa era. Vários concílios eclesiásticos se reuniram ali. Então, portanto, Éfeso não era uma cidade qualquer. Deu para perceber? Era um ambiente totalmente diferenciado. Era um lugar rico, uma região, uma cidade portuária, toda a Grécia. Tinha lá um centro religioso poderosíssimo, onde atraía milhares de pessoas ali. Um local onde foi o marco para o ministério de Paulo. Por que Paulo foi levado ali? Primeiro, porque pelo Espírito Santo. Segundo, porque de forma estratégica era um lugar onde você ia conseguir atingir muitos estrangeiros, concorda? Um lugar portuário, onde com um fluxo de gente que entra e sai, você consegue ali atingir muitas pessoas, que vai disseminar a graça do Senhor aos corações. Muitos eleitos foram alcançados pelo ministério de Paulo ali. Éfeso é uma cidade milenar que virou capital de vários impérios. Então, olha, ainda tem esse detalhe. Guardou diversas maravilhas do mundo antigo e serviu como um importante polo de séculos passados. A cidade abriga as ruínas mais importantes da Turquia, um grandioso centro de antiguidade cuja bela história tem início milhares de anos antes de Cristo, sendo uma das cidades mais antigas do mundo. Então há uma importância, Essa cidade, até hoje, quando você visita a Grécia, quando você visita e faz uma viagem histórica, eu um dia, quem sabe, chego lá, e tem lá as ruínas inclusive desse templo de Ártemis, de toda a idolatria que essa cidade viveu, e tem todo um arcabouço de história ali para ser contado. Foi nesse ambiente onde surgiram os cristãos e o ministério de Paulo aflorou, e onde ele então teve por Deus a inspiração de escrever o livro de Efésios. Pois bem, segue por favor. Resumo de como era a cidade de Éfeso, então. Vamos lá. Primeiro, era uma cidade muito rica, um lugar muito rico, uma cidade muito rica. Gera o que nas pessoas desse ambiente? Uma autossuficiência. Então, um ambiente, sabe como é que são os ricos, A maior parte dos ricos, eles têm na sua riqueza o seu refúgio, sim ou não? Quem é rico e não tem o coração em Cristo, rico financeiramente mesmo, e não tem o seu coração em Deus, ele se refugia na sua riqueza. A sua riqueza é a sua autossuficiência. E esse era o ambiente de Éfeso, uma cidade muito rica. As pessoas não precisavam de depender de um Deus. Ele já tinha lá a sua riqueza com a sua suficiência. Segundo, possuía um fluxo de gente muito grande por causa do porto principal da Grécia. Esse fluxo de gente, entra e sai de gente de diversas culturas, acaba por influenciar a maneira de se viver. E aí as pessoas que lá habitam, muitas vezes, apesar de serem influenciadas, não dão muito
e não seguem muito qualquer outro tipo de conversa ou doutrina ou ensino que ali chega. Terceiro, era muito idólatra. Templo de Artemis, então Artemis era uma deusa grega. Você sabe que os gregos sempre foram politeístas. Quem já teve a oportunidade de ler sobre as histórias clássicas dos gregos, né, da Grécia, você vai perceber que lá tem até filmes aí, Zeus, e a Bíblia fala de alguns desses deuses que na Grécia, os gregos, na época, o mundo, a Grécia era o centro da sabedoria, da inteligência, do conhecimento do mundo. Então, todas as epístolas que Paulo escreveu, uma boa parte delas, foram de cidades, de irmãos que estavam em cidades gregas, que habitavam lá. E aí Éfeso não foi diferente. Era uma cidade, um ambiente idólatra, né? Eles veneravam Artemis, tinha lá um templo onde viviam todo um ambiente religioso mercantil. Quarto, os cristãos que lá existiam eram ignorantes da graça de Deus. Então existia um grupo de irmãos lá que já tinha recebido a Cristo, mas que viviam de forma ignorante, não conheciam o poder de Deus. Por isso que Paulo chegou lá e perguntou: escuta, vocês já foram batizados com o Espírito Santo de Deus? Quando creste? Porque Paulo explicou que é quando se crê. Quando você crê no seu coração, você é o quê? Batizado, selado pelo Espírito Santo. E eles não conheciam isso. Parece que é interessante todo esse cenário de Éfeso. Eu não sei se você já parou e já observou como que a nossa região é muito parecida com esse ambiente. Não somente Atibaia, mas Bragança Paulista, essa nossa região que estamos próximos de Jundiaí, São Paulo, é uma região pobre ou rica? Rica. É uma região que possui fluxo de gente ou pouco fluxo de gente? Muito fluxo de gente grande. É uma região idólatra ou não, irmãos? Você sente isso? Há uma idolatria tanto no meio dos pagãos, daqueles que não fazem parte do cristianismo, quanto no meio dos cristãos, dos ditos evangélicos, inclusive. A idolatria é muito forte aqui em nossa região. Muito forte, muito forte. As pessoas são muito idólatras. E os cristãos que habitam entre essa região são conhecedores da graça ou são ignorantes da graça? Você consegue perceber que o cenário parece ser o mesmo dos dias atuais? Portanto, esse livro de Éfeso, o livro de Efésios, nós vamos aprender assuntos que diz respeito às nossas vidas e que diz respeito à vida daqueles que estão ao nosso redor. É muito importante, porque aqui Paulo vai derrubar toda essa estrutura através do conhecimento da graça. Ele vai pôr abaixo a idolatria, ele vai pôr abaixo a autossuficiência humana, ele vai pôr abaixo, sabe, a inconstância, a ignorância, ele vai pôr abaixo, pelo conhecimento que ele vai trazer nessas escritas sagradas que chegou até nós. Isso é muito importante. O livro de Efésios é um dos livros que eu considero um dos mais importantes do Novo Testamento. Amém, irmãos? Ali nós vamos conhecer poderosamente sobre a soberania, sobre o Deus eterno, todo-poderoso, sobre as nossas vidas. Sério. Vejamos então os principais assuntos que veremos neste livro. Primeira sessão doutrinária, né? Vamos ver, esse livro nós vamos dividir, esse estudo nós vamos dividir em 3 partes principais. A primeira parte, a sessão doutrinária, vai falar sobre os elevados propósitos de Deus quanto ao destino do homem. Então aqui Paulo ele vai tratar, e Deus vai mostrar para nós com profundidade quais são os elevados propósitos de Deus quanto ao destino do homem. Então vamos ver sobre as saudações, hoje vamos falar um pouquinho sobre ela.
graça e louvor, ministério da vontade de Deus mediante Cristo, o mistério da vontade de Deus. Deus tem uma vontade que essa vontade foi oculta e que depois então foi revelada, o mistério revelado da vontade de Deus mediante Cristo. Vamos ver sobre a oração que Paulo fez pela iluminação dos crentes. Os crentes lá eram ignorantes, sim ou não? Os crentes nos dias de hoje, a maior parte deles são o quê? Ignorantes. Então, Paulo orou para que Deus iluminasse os olhos do coração deles. Vamos aprender sobre esta oração que Paulo fez. Vamos aprender também sobre o mais alto propósito de Deus em nós. Irmãos, quando você entender isso aqui, nada nessa vida vai abalar você. Nem Covid, nem corona, nem ameaça, nem morte, nada. Se eu entendo que Deus tem um propósito maior para mim, eu descanso absolutamente em seus braços. O propósito de Deus relativo aos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Nós somos judeus ou gentios? Gentios, predestinados, eleitos. Vamos ver isso aqui, certo? A unidade de todos os remidos em Cristo. Vamos entender sobre a importância de sermos um povo unido no que diz respeito à confiança em Deus, a fé, o amor, as atitudes. Vamos aprender sobre a missão de Paulo e o mistério da igreja. A missão de Paulo e o mistério da igreja é a nossa missão também. Amém, irmãos? Assim como Paulo foi chamado a pregar a graça lá em Éfeso, e ele escreveu essa epístola, você vai aprender que nós fomos chamados aqui em Atibaia, Bragança Paulista, região, a anunciar a graça do Senhor, o amor de Deus. Vamos também ver uma outra oração que Paulo fez, oração para que a igreja experimente o amor de Cristo e a sua plenitude. Profundo isso. Mais do que frequentar um ambiente dito religioso, nós precisamos experimentar o amor de Deus nas nossas vidas e a sua plenitude. Ele orou para que isso acontecesse aos irmãos também. Vamos fazer a mesma coisa também aqui. Segunda parte do estudo: seção, efeitos doutrinários na vida dos eleitos, exortações à unidade e um andar digno. Então, quais são os efeitos da vida dos eleitos? Aí ele vai entrar no campo de exortação. Então, a segunda parte do nosso estudo. O estudo vai ser em sequência, irmãos. Exortações à unidade e a andar dignamente. Nós temos uma maneira de andar e de viver a nossa vida nessa terra, sim ou não? A nossa maneira de viver é a maneira de Deus, a maneira alegre, sim ou não? O crente tem que ser alegre ou não, irmãos? Sim. Você pode passar por alguns períodos de tristeza? Pode, mas você tem que ficar a vida inteira triste, angustiado? Não, o Espírito Santo habita em mim e em você. Então nós temos uma maneira saudável de viver, de valorizar a família, de valorizar os amigos, de valorizar a vida. Uma maneira saudável de viver, andar dignamente. Exortação a deixar toda a idolatria pagã. Então, irmãos, Paulo, obviamente, no ambiente idólatra conforme era Éfeso, ele vai exortar, e conforme é também a nossa região, né? Ele vai exortar a deixar toda a idolatria pagã. A exortação a viverem no amor e na pureza como filhos da luz. Então, a viverem no amor e na pureza. O que é isso? Uma vida decente, uma vida em graça, que vivem como filhos da luz. D. Exortação a viverem corretamente como famílias de Deus, irmãos. Ele vai falar sobre as famílias. Como que as famílias devem se relacionar? Os pais com os filhos com os pais, o esposo com a esposa com o esposo. Como que nós temos que se relacionar? Qual é a maneira correta de se viver? Porque no ambiente, olha o que eu vou dizer, no ambiente onde a autossuficiência pela riqueza, no ambiente onde há idolatrias,
no ambiente onde há uma ignorância, quem são os primeiros a serem afetados? As famílias. As famílias. Você tem visto as famílias sendo afetadas pela idolatria, pela religiosidade, fanatismo, pelo sistema mercantil de negócio religioso que existem nos dias de hoje. Você tem visto as famílias sofrerem terrivelmente, né, por esse ambiente que inclusive era o ambiente de Éfeso. Então ele vai falar sobre essa questão da família, assuntos muito atual. O uso também da armadura de Deus para enfrentar o mal. Irmãos, Deus tem uma armadura. E no ambiente, como nós descrevemos de Éfeso, não adianta você sair com armas carnais para você querer viver a sua vida e vencer os problemas. As armaduras têm que ser espirituais. Como é que você vai vencer os problemas num ambiente onde as pessoas são ignorantes, onde as pessoas são idólatras, onde as pessoas se acham autossuficientes, onde as pessoas estão vivendo a carnalidade, o mundanismo? Como é que você vai vencer essa batalha no dia a dia, entre os amigos, entre os familiares? Com armaduras espirituais e não carnais, com a armadura de Deus. Por que essas armaduras? Porque nós vivemos num ambiente de guerra, irmão. Sabia disso? É guerra. Quando você liga a televisão, você vê o quanto que estão te atacando na sua mente, é ou não é? Nas suas emoções, no seu ser. Quando você anda na cidade, você conversa com um e com o outro, você percebe quantas guerras estão provocando contra a tua vida, de dúvidas, de incerteza, de insegurança, de medo, de instabilidade. Então nós vivemos dessa forma. Esse é o ambiente colocado aí fora. É guerra, uma guerra, uma batalha. E nós vamos aprender a se armar das armaduras de Deus para enfrentar o mal. O mal existe, irmãos? Sim ou não? Sim. Existe. Existe. E nós temos que aprender como enfrentá-lo. Exortação em permanecer em oração sempre, irmãos. Oração é fundamental. Ele então finaliza, né, essa segunda parte, exortando os irmãos a permanecer na oração. Meu querido, a oração, ela é o relacionamento primordial entre nós e Deus. Quem não ora, quem não fala com Deus constantemente, quem não se conecta com Deus, fica perdido nesse ambiente que eram os irmãos de Éfeso, era o ambiente que nós estamos hoje. Fica perdido. Então a oração tem que ser algo constante. E terceira e última parte, ele traz as recomendações e a bênção final. Então tudo isso aqui nós vamos aprender. A saudação em graça apostólica, essa primeira parte que eu vou finalizar aqui, hoje não será extenso, hoje é isso mesmo, é somente uma introdução para os irmãos compreenderem. Então vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, essa é a primeira parte sobre saudações em graça e apostólica. Paulo diz assim: Paulo, apóstolo segundo a conferência de não sei das quantas, lá no concílio X e B, é isso? Não, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Olha como que Paulo se dirige à igreja. Ninguém separou Paulo a apóstolo. Não teve nenhum concílio, nenhuma convenção geral, não sei das quantas. Não teve isso. O que teve foi Deus falando com Paulo e dizendo: você foi escolhido e você vai pregar a minha palavra. Eu já tive durante algum tempo da minha vida várias perguntas nesse quesito. Escuta, mas em qual convenção você foi ungido a pastor? Muitas pessoas já me perguntaram isso, questionando o meu chamado. E Paulo também era assim.
Porque os demais apóstolos, todos eles, tinham o registro do chamado por Jesus de Nazaré, que foi o registro público. Eles tinham o registro de dizer: não, eu vi Jesus ressuscitar a Lázaro, eu estava com ele, eu vi Jesus andar sobre as águas, eu vi Jesus ressuscitado também, eu vi ele morrendo na cruz. Paulo não fazia parte dos 12 apóstolos que o Jesus de Nazaré, o da Galileia, escolheu para cumprir a lei na terra. Paulo, ele foi escolhido depois, porque ele foi um vaso separado, diferenciado, para anunciar uma palavra que até então não tinha sido revelada, inclusive para esses apóstolos que conheceu o Cristo da carne. Então é tudo um plano de Deus. Aprove a Deus fazer isso. Você quer ver uma coisa? Você pode ter 10 filhos. Você ama os 10 filhos, mas não é para os 10 que você vai revelar exatamente as mesmas coisas. Você pode falar: para esse aqui eu vou revelar isso, para aquele eu vou revelar aquilo. Assim é Deus conosco. O apóstolo Pedro partiu para a eternidade sem entender o que Paulo pregava. Não aprove a Deus revelar a ele, como também não aprove a Deus revelar a muitos do que já partiram. Inclusive o meu finado pai, o meu saudoso pai, ele partiu para a eternidade sem entender a graça. Sem entender a graça. Mas ele, salvo, está na eternidade com o Senhor, mas não entendeu. Então Paulo ele vem e descreve dizendo para que os irmãos tenham isso, porque quando Paulo ele passava pelos lugares que ele pregava a graça, de repente alguns apóstolos passavam por lá também. Desses apóstolos que foram chamados pelo Cristo da carne. E aí eles muitas vezes diziam: não, eu sou apóstolo porque eu fui colocado apóstolo, porque Jesus lá me escolheu. E o apostolado de Paulo era muitas vezes questionado. Então Paulo, não apenas aqui em Éfeso, aos Efésios, mas também em outras epístolas, ele descrevia dizendo: olha, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Foi ele que assim determinou. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha como é que ele se dirige aos irmãos. Por que santos? Porque ninguém errava, ninguém fazia nada de errado, era tudo certinho, bonitinho. Será? Você acha que é assim? Não, santos, porque foram santificados por Cristo na cruz. Santos, porque foram redimidos, salvos por Cristo na cruz. Olha a forma como Paulo se dirige à igreja do Senhor, e olha a forma como nós temos que se dirigir uns aos outros. Somos santos, irmãos. Então, você tem que entender que as nossas falhas cotidianas como seres humanos não nos tira a condição de santos diante do Senhor. E também você tem que entender que na qualidade de santo do Senhor precisamos vigiar e orar constantemente para que a gente não venha envergonhar o nosso Senhor que nos santificou. Tem dois lados da coisa. A pessoa diz: não, tá bom, então eu sou santo, o Senhor me santificou, então eu vou viver do jeito que eu quiser. De vez em quando dou uns pulinhos, sabe como é que é? Eu sou homem. Não, não pode. Não dá certo, isso vai dar ruim. Você é santo, o Senhor, templo do Espírito Santo, você precisa viver como santo, e vigiar, e esmurrar a sua carne, tudo isso você vai aprender com mais profundidade. Então, santos são aqueles que têm a consciência de que foram chamados para serem luzes nessa terra. Irmãos, a coisa mais triste que tem é quando nós vivemos na terra, entre os amigos, e alguém chega e diz assim: mas você não é crente? Imagina um homem, ou mesmo uma mulher, que num ambiente, às vezes familiar, um ambiente cristão, um ambiente de amigos, ele solta lá um palavrão, buf. Aí a pessoa olha para ele assim e fala: mas você não é crente? Não dá uma... Por que o mundo faz isso conosco?
Porque o mundo sabe que nós não somos desse mundo. O mundo sabe que nós somos de Deus. O mundo sabe que nós pertencemos ao Senhor, que nós somos santos do Senhor. Por isso que o mundo olha e diz: mas você não é? Fizeram isso com Pedro nos dias de Jesus. Então, ele se dirige aos irmãos e ele fala: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele separa. Uma coisa é eu ser santo, porque Cristo me santificou. Outra coisa é eu ser fiel em Cristo Jesus. O que é o fiel? O fiel é aquele que ouve a palavra e pratica. Ele é o fiel. Bom, você tem que amar o irmão, você tem que ajudar o irmão, vou amar. Você tem que perdoar, vou perdoar. Você tem que perdoar o esposo, os filhos, o pai, vou perdoar. Ele pratica, então ele é fiel. Ele ouve a palavra do Senhor e ele é fiel, ele tem a palavra do Senhor como a âncora da sua vida. Então, ele inicia, a saudação em graça, a saudação apostólica dele, aos irmãos de Éfeso. Ele inicia mostrando os irmãos numa posição de glória, dizendo: olha, irmãos, vocês estão como santos de Cristo e são fiéis no Senhor. Isso é bom ou não, irmãos? Glorioso, né? É muito bom olhar para os irmãos e ver os irmãos vivendo como santos e fiéis em Cristo Jesus. Amém? É isso, essa tem que ser a nossa posição diante do Senhor e diante de todo o mundo que nós vivemos. Aí ele fala: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, olha como é que ele, graça e paz. Por que nós utilizamos essa expressão graça e paz e não a paz do Senhor, paz de Deus? Por que nós não utilizamos essas expressões que aí fora se usa? Porque as expressões apostólicas e saudações que nós encontramos Paulo se dirigindo aos santos e aos fiéis do Senhor, em qualquer que seja, em qualquer tempo que seja, é graça e paz, que é a confirmação do que Cristo fez em nós, que é a confirmação daquilo que Cristo nos santificou, da nossa fidelidade em Cristo, daquilo que o Senhor fez por nós. Graça e paz. Gostoso, não é suave, irmãos? A saudação graça e paz. Os irmãos não estou condenando, eu respeito, a todos que têm a sua saudação, a paz, Senhor, paz, paz, Senhor, paz, Senhor, paz, Senhor. Sabe, as pessoas até vivem assim um estado, parece que, de deturpação da sua saudação. Vai de Deus, vai de Deus, vai de Deus, paz, Senhor, paz, não é assim que a gente percebe que vivem. Agora, os que vivem debaixo de uma saudação apostólica, graça e paz, irmão, tudo bem, abençoado? Graça e paz, não tem como você deturpar, é graça e paz. O sistema de saudação que aí fora se pratica acaba por deturpar. Ó Senhor, Pai de Deus, Senhor, Pai de Deus. Agora, em graça e paz, irmão, graça e paz, abençoado, graça e paz, eleito, amém? Confirmado na tua vida, a paz e a graça do Senhor sobre a tua vida, e você tem que dizer: amém, eu recebo graça e paz, abençoado, em perfeita paz. Então, essa é a primeira parte, é a introdução, que nós temos, e a semana que vem continuaremos esse estudo. Assim seja, assim diz o Senhor dos Exércitos. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.